Fala aí, galerinha do nível 1. Vamos dar continuidade às nossas aulas e nessa semana nós vamos falar desse assunto aí que de alguma forma eu já trabalhei com vocês nos vídeos anteriores, mas agora eu vou falar especificamente desse assunto chamado unidade de tempo. Esse é um conceito que se usa na música que é muito importante você entender, tá? Ou seja, nós estamos no nível 1. Isso não quer dizer que é uma matéria que você vai aprender aqui que você nunca mais vai usar, tá? Muito pelo contrário. Esse termo perdura durante todo o seu entendimento musical, todo o seu estudo musical, tá? Então é bem importante que a gente entenda o que esse termo, o que ele quer dizer e aonde a gente acha isso na partitura e um monte de outras coisas que envolvem esse estudo que nós vamos fazer agora, tá? Então vamos lá, vamos entender primeiro o que é o conceito de unidade de tempo, para que ele serve, tá? A gente veio aqui, nessa sequência de vídeos que viemos fazendo, dessas aulas, a gente veio falando da ideia de configurar aquilo que a gente chama de ritmo na música, né? E o ritmo, então, está diretamente relacionado à ideia de duração do som, foi isso que a gente falou até agora. Então, você tem um som que tem uma vida, determinado tempo de vida, né? Que a gente chama de duração dele, e que a gente pode controlar, a gente deve, né, para fazer música, controlar essas durações. Portanto, essas durações elas têm que ter medida, ó, medida, tá? Então, é bem importante, a gente falou muito disso, que essa medida se expressa, então, naquilo que a gente chamou de pulsação, lembra? Pulsação. Então, quando eu faço a pulsação, eu já estou dando, portanto, então, uma medida, porque a pulsação é como se fosse uma régua, certo? Como a gente já falou nos outros vídeos. Bom, se você está pegando esse vídeo agora aqui, gente, você chegou agora e pegou unidade de tempo, está entendendo e não está entendendo nada disso que eu falei, assista os vídeos anteriores que estão aí no nível 1, né? Principalmente aqueles vídeos que estão... vídeos que tem o nome assim, notações relacionadas à duração, ou coisa do tipo, ou outros vídeos que falam de duração, principalmente aqueles que vão falar de pulsação, tá? Tá aí no canal, dá uma procuradinha que você vai achar. Então, beleza, nós temos a pulsação e a pulsação dá medida para a gente. E a gente entendeu, então, que essa pulsação, a medida que ela nos dá é aquilo que a gente vai chamar de tempo, que é o espaço entre um pulso e outro, né? Quando a gente estala o dedo, que vem um outro estalo na sequência, esse espacinho é o que a gente chama de tempo. Então, gente, ó, a palavra aqui, o termo, ó, bem importante, né? O termo, então, é unidade de tempo. Ou seja, tem a ver com esse espacinho aí que a gente falou, né? Essa unidade de tempo tem a ver com esse espaço. Então, já vá construindo isso na sua cabeça. Ó, nós estamos falando do tempo. O que é o tempo? O tempo é o espaço que eu tenho entre um pulso e outro. E ele é uma unidade. Por que ele é uma unidade? Porque ele forma para a gente uma medida básica, uma unidade. Porque com várias unidades dessa, eu vou formar outras medidas. Por exemplo, com duas unidades dessa, eu formo 2 tempos, 3 tempos, como a gente já viu, certo? Ou até mesmo partes dessa unidade, ou seja, metade do tempo, 1/4 do tempo e assim por diante. Quando a gente tem, então, a partir de uma unidade, quando a gente tem uma medida básica, a gente faz, como é que fala? Aumenta, né? Distribui essa medida de várias formas. A gente cria várias medidas a partir dessa medida básica, tá bom? Então, isso é a medida. Isso é importante. Isso é o que a gente chama de unidade de tempo. Quando a gente fala unidade de tempo, nós estamos falando como é que fala? Desse espaço, tempo, essa medida, tá? E a gente aprendeu também nos vídeos anteriores aí, em notações relacionadas à duração, a gente lembrou que notação, né? Sempre falo isso, notação quer dizer escrita musical. Eu acho que você já está acostumando com isso, né? Quando a gente fala notação, nós estamos falando dos desenhos, né, gráficos, símbolos que representam a música. E quando a gente fala de duração, a gente tem 7 desenhos aí que a gente chama de figuras rítmicas, né? Que foi o que a gente aprendeu até agora. Quais são elas? Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa, certo? São 7 figuras. E a gente entendeu que essas figuras representam, portanto, então, medidas do som, né? Eu tenho uma figura, eu tenho figuras que podem representar um tempo, que podem representar 2 tempos e assim por diante. Agora, qual é a dificuldade aqui? Isso que é o termo unidade de tempo vai
nos ajudar a entender melhor. A dificuldade é a seguinte, que nenhuma figura, a gente já aprendeu isso, nenhuma figura tem valor fixo, né? Por exemplo, a semibreve, ela não dura 4 tempos, tá? Ela pode durar 4 tempos, mas ela não necessariamente ela não dura 4 tempos. Como é que eu vou saber qual o valor de uma figura ou outra? A partir do momento que a gente escolhe uma das figuras para valer 1. Não foi isso que nós fizemos até agora nos exercícios? Escolhi uma figura para valer 1. Ó, se tal figura vale 1, quanto vale as outras? A gente sabe o valor das outras a partir do valor daquela que vale 1. E essa figura que vale 1, a gente vai chamá-la, né, na teoria musical, né, e também no dia a dia, a gente chama isso de unidade de tempo. Figura que dura 1 tempo. Entenderam agora? Então, assim, eu tenho o espaço de um tempo, isso não muda, o espaço está lá. Mas tem uma figura que vai valer esse espaço de tempo. Uma daquelas 7. E qual é a figura? É sempre a mesma? Não é sempre a mesma. Isso é uma escolha, dependendo da música, tá? E é isso que nós vamos aprender mais pra frente. Aonde enxergar isso? Como é que eu sei, né? Como é que eu sei qual é a figura que dura 1? Se você estiver olhando uma partitura, ela vai estar escrita. Agora, se você estiver ouvindo uma música e tem que dizer, ouvindo uma música, que unidade de tempo que está ali, ela não está no som da música, tá? Portanto, quem escreve essa música vai escolher essa unidade de tempo. E aí pode escolher qualquer uma delas, tá bom? Pode ser a semibreve, pode ser a semínima. Isso é uma escolha, tá? Eu até coloquei aí aqui no texto, ó, você pode ver que essa questão da unidade de tempo é uma escolha livre, não há parâmetros teóricos para isso. Somente alguns parâmetros culturais e funcionais. O que isso quer dizer, parâmetros culturais e funcionais? Quer dizer o seguinte, culturais. A gente hoje está muito acostumado com unidade de tempo semínima, ou seja, a semínima durando 1. Isso quer dizer. Então, se a semínima dura 1, a mínima dura 2. A semibreve que está em cima dura 4 e assim por diante. E isso é cultural por quê? Porque de um certo período para cá foi se usando muito somente a semínima como unidade de tempo. E aí se ficou, como é que se fala? Que a gente chama instituído, ou seja, ficou comum, todo mundo fez, então ficou assim, pronto. Quase que não se usa as outras figuras como unidade de tempo, entendeu? Então isso é cultural. E funcional, eu já vou explicar mais para frente o porquê funcional, tá? Bom, começamos aí a explicar o que é unidade de tempo. Tem que ter na cabeça, então, o que é unidade de tempo? É uma das figuras daquelas 7 que vai ser a figura que vai... Ela é a referência para a gente. Ela vai começar o pensamento. Porque para eu saber o valor de todas as figuras, eu preciso saber quem vale 1. Ou seja, eu preciso saber quem é a unidade de tempo, tá? É isso que nós temos, isso que nós fizemos até agora. Então, olha aqui, por exemplo, nessa tabelinha que está aí na apostilinha de vocês, vocês podem olhar, eu já até fiz aí uma possibilidade, né? Eu escolhi aqui, por exemplo, a colcheia como unidade de tempo, ó. Aí coloquei aqui, essa aqui está valendo 1, que a gente chama ela de unidade de tempo, ó. Veja, ela tem um nome específico, as outras não têm nome específico, essa tem. Por que essa tem? Porque ela é importante, porque ela é a referência, sem ela eu não sei o valor das outras, tá? Então, ela é a unidade de tempo. Ah, professor, então quer dizer que a colcheia é sempre a unidade de tempo? Não, tá, gente? Não é que a colcheia é a unidade de tempo. Qualquer uma pode ser unidade de tempo. Nesse caso aqui, desse momento, eu estou dando um exemplo. Qual é o exemplo? Se a colcheia for unidade de tempo, ou seja, eu escolher ou alguém escolher a colcheia como unidade de tempo, os valores das figuras ficam assim. Por exemplo, ó, se a colcheia vale 1, né? Quem está em cima dela, a gente já aprendeu nas outras aulas que vale o quê? A vizinha de cima vale o dobro, porque ela é maior, certo? Então, se a colcheia vale 1, a semínima vai valer 2 tempos. E assim por diante, o dobro do dobro. A mínima vai valer 4, a semibreve vai valer 8, certo? E aqui também, né? Se ela está valendo 1, a semicolcheia vai valer o quê? A metade, porque para baixo vai ficando menor as figuras. Menor a metade da metade e assim por diante, né? Então, a semicolcheia vai valer meio, a fusa vai valer 1/4 e a semifusa vai valer 1/8, tá? Então, em qualquer música, quando a colcheia for unidade de tempo, quando ela for unidade de tempo, a gente vai entender o valor das figuras assim. Sempre vai ser assim, quando a colcheia for unidade de tempo, tá bom?
Agora, digamos que a colcheia não é mais unidade de tempo. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, eu até deixei aqui para escrever, ó, para a gente poder testar isso aqui. Vamos pegar, por exemplo, a semicolcheia sendo a unidade de tempo. Eu vou escrever aqui, ó, UT, que quer dizer U ponto T ponto, quer dizer unidade de tempo, tá bom? Esquece esses valores agora aqui da nossa direita. Vamos aqui na esquerda, que eu vou reescrever os valores e fazer possibilidades, tá? Então, se a semicolcheia vale 1, ela é a unidade de tempo, quem está em cima dela vai valer o dobro. Sempre assim, tá? Então, se a semicolcheia vale 1, a colcheia vai valer quanto? 2 tempos, não é? E aí, quanto que vai valer a semínima? Vai valer 4, vai dobrando, tá vendo? E quanto vai valer a mínima? Vai valer 8. E quanto vai valer a semibreve? Opa, vai valer 16. E assim, ó, por que que está aumentando, professor? Porque a gente já aprendeu lá no estudo de figuras rítmicas, que é a primeira coisa que você tem que entender que para cima as figuras são mais longas e para baixo elas vão ficando mais curtas. Então, se essa aqui vale 1, para cima eu vou aumentando. E esse mais longo, mais curto, tem um valor proporcional, que a gente chama de dobro ou metade. Tá? É sempre com essa proporção que a gente chama. Né? Então, beleza, se você já entendeu isso, você entende que subindo vai dobrando e descendo vai diminuindo, vai ficando menor, né? Metade. Então, se a semicolcheia é a unidade de tempo, a fusa vai valer o quê? Metade, meio. Ó. E a semifusa vai valer metade da metade, que é 1/4. E assim estão os valores. Vejam que os valores daqui são diferentes daqui. Por que eles são diferentes? Porque mudou a unidade de tempo. Aqui nessa coluna, a unidade de tempo era colcheia. Portanto, a semicolcheia valia meio. Agora, como a semicolcheia agora é a unidade de tempo, ela vale 1. Tá certo? Então, é bem importante que vocês entendam isso, porque é assim que vai funcionar depois, lá na partitura. Quando a gente for olhar a partitura, a gente tem que achar, na partitura vai estar escrita a unidade de tempo, quem vale 1, e você tem que saber onde que se escreve, e eu vou ensinar isso aqui nas outras aulas, tá bom? Principalmente quando a gente falar de fórmula de compasso, ok? Então, mas o mais importante é você saber calcular isso. Olha, Bom, gente, tive um probleminha aqui, mas tô aprendendo a mexer com esse negócio do PDF aqui. Mas vamos lá, dar sequência então. Imagina então que a gente usa outra unidade de tempo. Qualquer figura pode valer 1, né? E como eu disse, é uma escolha. Então vamos pensar numa outra figura valendo 1 aqui. Vamos pensar, por exemplo, na mínima valendo 1. Se a mínima vale 1, eu já marco aqui, ó, para não errar, né? Essa aqui é a unidade, U ponto T ponto. Ela é a unidade de tempo. Pronto, é a primeira coisa que tem que fazer, tá? Fiz isso, ela vale 1. Se ela vale 1, eu tenho que lembrar que as de cima vão valer sempre o dobro, o do dobro, assim por diante, na sequência, e os de baixo vão diminuindo, metade, 1/4, 1/8 e assim por diante. Então vamos lá, se a mínima vale 1, quanto que vai valer a semibreve, que é maior que ela? O dobro, né? Então ela vale 2. E embaixo, quem está embaixo da mínima é a semínima. Quanto vai valer a semínima? Metade. É sempre assim, né? Então, aí você vai descendo. Se a semínima vale a metade, a colcheia vai valer 1/4, né? E a semicolcheia vai valer 1/8, porque vai diminuindo a metade da metade. Tá bom? A fusa, portanto, já vai valer 1/16. E a semifusa vai valer 1/32. Olha aí, esses são os valores. Se a unidade de tempo for semínima, se a unidade de tempo for mínima, tá? Então, as figuras não têm valor fixo, né? Se você que já estudou música aí, e o professor falou, não, a mínima vale 2, a semibreve vale 4. Se ele ensinou assim para você e disse que era sempre assim, né? A gente está aprendendo agora que não é bem assim. Ou seja, eu vou explicar o porquê mais para frente, né? Mas isso é uma forma de ensinar, de começar a ensinar. Só que, né, a gente tem que expandir, porque a teoria não diz isso pra gente. A teoria, os livros de teoria não falam assim, ó, a semínima vale 4. Ela fala assim, a semínima vale 1, né? Ou a semibreve vale 2, a semibreve vale 4 e a mínima vale 2.
Ela fala isso quando a semínima for a unidade de tempo. Quando essa aqui for a unidade de tempo, aí beleza, a mínima vai valer 2, a semibreve vai valer 4 e assim por diante. Mas quando ela não for unidade de tempo, não é assim, muda tudo. Vocês estão vendo aí, tá certo? Então é bem importante pensar desse jeito, porque é isso que a teoria diz pra gente. Você sempre vai saber o valor de uma figura a partir da referência da unidade de tempo. Não dá para dizer o valor de uma figura sem saber quem vale um, tá bom? Beleza? Então, acho que assim fica um pouco mais claro. Então a gente poderia fazer qualquer um aqui, né? Qualquer figura vai valer, vai poder ser a unidade de tempo. Pode ser, certo? Não vai ter nenhum problema. Então, digamos assim, se eu pegar a semicolcheia valendo 1, se a semicolcheia é a unidade de tempo, certo? Desculpa, a fusa é a unidade de tempo, a semifusa vai valer o quê? Metade, porque está embaixo dela. A semicolcheia vai valer 2. A colcheia vai valer 4, vai dobrando, né? A semínima vai valer 8, a mínima 16 e a semibreve 32 tempos. Esse é o pensamento, tá? Vocês reparam que os números são quase os mesmos, sempre que um é o dobro do outro. Não vai ter, por exemplo, 3 tempos aí, não vai ter 6 tempos, não vai ter 1/3 de tempo, não vai ter 1/5. Só esses números mesmo, né? O 1, o 2, o 4, o 8 e assim vai subindo. E para baixo vai ter 1, metade, 1/4, 1/8, tá? Não vai ter 1/6 ainda. Essas outras medidas que não aparecem aqui, elas vai haver a necessidade, né? A teoria cria artifícios, como outras notações, como ponto de aumento, como ligadura, como Quialtras, para a gente poder usar determinados valores que não aparecem aqui, tá bom? Beleza? Então, por enquanto, são só esses valores aí. Aí você só tem que ficar ligado com a unidade de tempo. Tudo bem? Então, bem importante isso. O que é a unidade de tempo? O que é? Vamos gravar na cabeça. Figura rítmica que vai representar o valor de um tempo. Tá? E o porquê que eu preciso saber a figura rítmica que representa o valor de 1? Para eu saber o valor de todas as outras. Eu não sei o valor de nenhuma figura a partir do momento que eu não souber aquela que é a unidade de tempo. Por isso é muito importante. Eu sempre falo que a unidade de tempo para as durações é igual a clave para as alturas. Você vê lá no pentagrama uma nota escrita, qualquer. Se você não souber qual é a clave que está escrita, você não sabe que nota que está lá. Se é Mi, se é Fá. Não dá para saber, certo? Aqui é a mesma coisa. Você não sabe o valor de uma figura, quantos tempos ela dura, se você não souber a unidade de tempo, quem é a figura que dura um tempo. Beleza? Entenderam a importância desse assunto nosso aqui? Espero que sim. Então é o seguinte, maravilha, se você entendeu isso já é muito bom. Agora, como é que isso acontece? Como é que eu vejo isso, gente? Na música, na partitura, melhor dizendo. Como é que isso aparece? Qual é o tipo de notação? Bom, nós não vamos falar exatamente ainda, mostrar como ela aparece. Nós vamos falar isso na aula de forma de compasso. Mas aqui você precisa saber uma coisa, que toda figura ela é representada por um número. Olha aqui esses números. Eu chamo de RG da figura, ou número representativo. Todo livro de teoria vai trazer exatamente isso, as figuras rítmicas desenhadas e ao lado delas um número. Ó, a semibreve é a 1, a mínima é a 2, a semínima é 4, a colcheia é 8, a semicolcheia é 16, a fusa é 32 e a semifusa 64. Esse número aqui, gente, é muito importante vocês entenderem isso. Ele não é o valor da figura, a gente já viu lá os valores, como é que calcula, certo? Isso aqui não quer dizer que a mínima dura 2, que a semibreve dura 1, não. Isso não é valor. Isso é número representativo. Por que eu coloco RG e falo o RG da figura? Isso é uma coisa da minha metodologia de ensino, tá? Por que eu chamo de RG da figura? Porque o RG é um número que representa a gente, não é? Como ser humano, né? O nosso RG é o nosso registro geral. Ou seja, por estado, nós somos um número. Né? Eu, Luiz Fernando Pinto, né? Meu nome que está no meu RG lá, eu não sou, o Estado não olha o meu nome, ele olha o meu número, 29, certo? Aquele númerozão grande que a gente tem lá, todo mundo tem. Então as figuras aqui, elas não vão aparecer na partitura, para você identificar quem é a unidade de tempo, aparece um número, não aparece a figura. Tá bom?
e esse número ele vai aparecer embaixo na forma de compasso. Portanto, eu vou dar só essa informação por enquanto. Mas quando a gente estudar a forma de compasso, eu vou mostrar para vocês, olha, tá vendo esse número aqui? Esse é a unidade de tempo. É aqui que a gente acha a unidade de tempo. Ou seja, você precisa saber quem vale 1, quem é a unidade de tempo, para você ler as figuras que estão escritas na música. Né? A música vai ter um monte de figuras rítmicas escritas. Para você saber a duração exata de cada figura, você precisa saber quem vale 1. E como é que você vai achar isso? Através desses números aí. Porque não vai aparecer uma figura. Tá? Não vai aparecer lá na forma de compasso uma figura rítmica. Não, vai aparecer um número. E esse número representa essa figura. Entendeu? Acredito que sim, né? Então, a gente sempre vai dizer assim, a figura número 1, a figura número 2, a número 4, a número 8, a 16, a 32 e a 64. Quem é a número 1? Opa, semibreve. Quem é a número 2? É a mínima. É na sequência. Vocês estão vendo que vai aumentando? 1. E não existe não é uma sequência aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. Vai dobrando, né? Potência, né? Então é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, assim, a princípio é difícil decorar, mas você tem que ir em direção de decorar isso. Quem é a figura 16 mesmo? Qual que é o nome dela? A figura 16 é semicolcheia. Opa, tá aqui, ó, o desenho dela. Esse é o símbolo dela. Quem é a figura número 2? Pensar, peraí, figura número 2 é a mínima. Tá aqui, ó, a mínima, já sei. Porque daí eu sei que quando eu olhar lá na partitura, onde eu vou ensinar vocês depois, olhar lá, tá lá, número 2, eu falo, opa, legal, número 2 é a mínima. Então quer dizer que a mínima é a unidade de tempo. E se a mínima é a unidade de tempo, quer dizer que ela dura 1. Se a mínima dura 1, eu sei que a semibreve dura 2, a semínima dura meio e assim por diante. Você entendeu? Ela é a chave que abre a resposta de todas as outras figuras. E ela vai aparecer como um número. Entenderam isso? Por isso o RG da figura, o número representativo. Muito bem, gente. Se vocês entenderam isso, então eu posso fazer uma perguntinha assim para vocês. Ó. Se a figura número 8 é a unidade de tempo, quanto dura a figura número 2, por exemplo? Aí você vai lá, puxa, figura número 8. Aí você tem que vir aqui, ó. Bom, a figura número 8 equivale, é a unidade de tempo, então é a colcheia. A colcheia dura 1, certo? É isso que eu disse. O número 8 dura um tempo, ela é a unidade de tempo. Aí agora eu quero saber o valor da número 2. A número 2 está aqui, ó, é a mínima. Então se a colcheia dura 1, a semínima eu já sei que vai durar 2, a mínima vai durar 4. Então a resposta seria, a figura número 2 vai durar 4 tempos. Por quê? Se a 8 dura 1, a 2 vai durar 4 tempos. E assim por diante, tá? Isso é bem importante vocês entenderem aqui nessa fase dessa aula. Beleza? Bom, e aí para finalizar esse assunto todo, né? Porque nós estamos falando de figuras de unidade de tempo. A gente viu que a unidade de tempo é aquela figura importante porque ela diz para a gente o valor das outras figuras todas a partir dela. Ou seja, ela vai sempre valer 1, tá? Quando a gente fala essa é a unidade de tempo, nós estamos falando que ela dura 1. O valor de 1 tempo. E a partir dessa que dura 1, eu sei o valor de todas as outras. E a gente viu também que toda unidade de tempo ela é representada lá na partitura por um número, não pela figura. É um número que vai aparecer. Portanto, cada figura tem seu número representativo. Tá? E a gente tem que entender e decorar esses números. Muito bem, gente. Então, para finalizar tudo agora, eu deixei aqui na apostila para vocês uma tabelinha geral, porque aqui nós finalizamos o assunto figuras rítmicas. Tudo isso que a gente veio falando lá são assuntos relacionados a figuras rítmicas. Olha só a importância disso, tá? E aqui nós finalizamos, então, com essa tabela geral de tudo que a gente viu. Então, quando você quiser pesquisar, você pode vir direto nessa tabela aqui, que aqui está todas as informações que você precisa. Por exemplo, as figuras em si, né, ó, na sequencinha delas, seus números representativos que vão aparecer na partitura, né, lá como referência na forma de compasso, os nomes e a pausa correspondente e o tamanho proporcional. Ó, cada uma, porque a gente visualizou isso, viu nas aulas, né, que a semibreve é a mais longa e que a mínima, por sua vez, é longa também, mas é a metade da semibreve, portanto, o dobro da semínima e assim por diante, né? Então, essa tabelinha aqui ajuda a gente a visualizar tudo que a gente precisa sobre figuras rítmicas. Beleza?
Vamos aos exercícios então, para finalizar essa aula. Olha aqui. Exercícios, alguns repetidos, mas façam de novo, tá bom, gente? Que é bom para fixar. Exercício sobre figuras rítmicas. 1. Escreva a sequência das figuras e seus nomes, começando da mais longa, tá bom? Ou seja, valores positivos aqui. Só coloca na sequência e coloque os nomes. Aqui, número 2, escreva a sequência das pausas e seus nomes, começando da mais longa, tá bom? Mesma coisa que o de cima, só que com os valores das pausas. E aí eu quero que vocês escrevam aqui com suas palavras mesmo, rapidinho, o que são valores positivos e valores negativos, tá? Depois a número 4, que está aí na página, foi página 21, né? Agora a página 22. Número 4, se a mínima for unidade de tempo, ó, agora questão sobre unidade de tempo, hein? Vamos lá. Se a mínima for a unidade de tempo, já dá uma olhada lá naquela tabelinha. Eu sempre digo assim, ó, sempre que for fazer esse exercício, escreve a tabelinha do lado no seu caderninho assim, ó, né? Semibreve, mínima, semínima, para você fazer do jeitinho que eu ensinei ali, né? Acha a unidade de tempo, a mínima é a unidade de tempo, então já põe lá, mínima igual a 1. É isso que está dizendo. Se a mínima vale 1, você vai saber o valor das outras fácil, né? Então, se a mínima for a unidade de tempo, quanto dura a colcheia? É uma pergunta que está diretamente relacionada ali. A mínima, a colcheia é menor que ela, é maior que ela. Você vai fazendo a tabelinha ali, você acha o valor. Se fizer do jeitinho que eu ensinei, nunca vai ter problema, né? A quinta é a mesma coisa, mesmo tipo de pergunta, né? Se a semicolcheia for unidade de tempo, quanto dura a semibreve? Tá? Diz aí. Sexta também. Sabendo que uma colcheia... Ó, aqui já é um pensamento um pouquinho diferente. Você tem que fazer assim, ó. Sabendo que uma colcheia é a metade da semínima, ou seja, a colcheia a gente já sabe, ela é a metade da semínima. Quantas colcheias, ou seja, quantas metades eu preciso para completar o espaço de uma semínima? Né? Se ela é metade, metade é um valor fixo. Né? Quantas metades eu preciso para completar o inteiro? Né? Pensa na pizza lá, você dividiu a pizza em duas partes. Né? Então, duas metades são duas partes. Para você voltar ela a ser inteira, quantas metades precisa? Calcula aí e me diz, tá bom? Beleza, gente. Então, 7. Sabendo que uma fusa é um sexto, ou seja, um 16avos da mínima, ou seja, um 16avos quer dizer o quê? Você pegou aquela pizza e dividiu em 16 partes. Uma dessas partes é isso que a gente está falando, um 16, né, da mínima. Quantas fusas completa o espaço de uma mínima? Se você dividiu em 16 partes, quantas partes vai precisar? Diz aí, né? Tá? É bem óbvio até, né? Bom, número 8, aqui uma questão um pouquinho mais complexa, mais longa, né? Tendo a figura da coluna X como unidade de tempo, ou seja, todas essas figuras aqui são unidade de tempo, vale 1, é isso que eu estou dizendo. Quanto tempo dura cada uma da coluna X? Ou seja, se a semínima vale 1, quanto dura a colcheia? Quero saber a resposta aqui. Se a semibreve dura 1, quanto dura a mínima? Se a semicolcheia dura 1, quanto dura a semínima? E assim por diante. Se a semifusa dura 1, quanto dura a fusa? E assim por diante, tá? Ou seja, considerem sempre o da coluna X aqui como aquela que vale 1, ou seja, unidade de tempo, tá bom? Seguindo em frente, ó, agora é um pouquinho diferente. Tendo as figuras da coluna Y como unidade de tempo, quantas figuras da coluna X são necessárias para completar o tempo? Nossa, vamos devagarzinho para entender isso aqui. Ó. As figuras da coluna Y são nossa unidade de tempo agora. Aqui na coluna Y são as figuras que duram 1. Então, se a mínima dura 1, quantas colcheias eu preciso para completar a mínima? Aí eu preciso saber qual o valor da colcheia. Se a mínima dura 1, vamos fazer essa aqui juntos para vocês entenderem. Ó. Se a mínima dura 1, a colcheia dura, vamos pensar lá, mínima 1, embaixo da mínima eu tenho a semínima, que dura meio, a colcheia que está embaixo vai durar 1/4. Então quer dizer que cada colcheia aqui representa 1/4 da mínima, que é o inteiro. Se a colcheia dura 1/4, quer dizer, 1/4 é uma das partes de 4. Quer dizer que eu vou precisar de 4/4, ou seja, 4 colcheias para completar a mínima. Porque a mínima aqui tem o valor de 1/4, tá bom? É bem simples, né? Ou seja, se a figura tem o valor de 1/4,
eu preciso de 4 dessa para completar o inteiro. Se a figura tem o valor de 1/32, eu preciso de 32 figuras dessa para completar o inteiro. É sempre assim. Né? Vocês entenderam aí? Muito bem. Fração é um pouco chatinha, né? A gente sempre foge, mas temos que pensar em fração aqui, porque vai ser muito importante para a música, tá? Então, é só fazer o resto, né? Aqui vai ser o seguinte, se você tem a semicolcheia durando 1, quantas fusas eu vou precisar para completar a semicolcheia? Bom, a semicolcheia dura 1, a fusa dura quanto? E aí? Dependendo do valor, você vai saber quantas dela vai precisar para completar essa aqui. Tá bom? Esse é o exercício. Ó, façam todas as colunas, tá? Número 10, tem bastante exercício para fazer, hein, gente? Tendo a figura número 2, agora nós vamos falar de RG das figuras, ó, tem que ficar ligado, lembra lá, ixi, agora é RG, como é que é isso aí? Dá uma olhada na apostila de novo aí, tem os RG certinho. Pode ir lá naquela tabelona que eu coloquei lá que ajuda. Então, tendo a figura número 2, quem é a figura número 2? Dá uma olhada lá na tabelinha. Comunidade de tempo, informe o valor das outras 6 figuras. Opa, então você vai fazer uma sequencinha aqui das figuras e vai identificar o número 2 e vai falar para mim, essa é a unidade de tempo. E qual o valor das outras? Beleza? 11. Tendo a figura número 16, né? Tem que olhar lá para saber qual é a figura 16. Comunidade de tempo, qual figura dura 4 tempos? Aqui é uma figura só que eu quero saber. Se você souber, você vai pegar 16 e vai ver, a figura 16 é a figura tal, ela dura 1. Quanto que vai durar? Qual figura vai durar 4 tempos? Aí eu tenho que pensar, bom, se essa dura 1, a de cima dura 2, mais uma em cima dura 4. Opa, essa aqui vai durar 4 tempos. Beleza? 12. Tendo a figura número 1 como unidade de tempo, qual figura dura 1/4? A mesma coisa, certo? Mesmo tipo de exercício. 13. Desenhe as pausas relacionadas às figuras número 4, número 2 e número 32. Eu quero que você desenhe aqui embaixo para mim as pausas agora, não as figuras, tá? Relacionadas a esses números aqui. Beleza, gente? Entenderam os exercícios? Então façam no caderno e me mandem para a gente corrigir, tá bom? Obrigado e até a próxima aula. Valeu!